Bom, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, é incrível como aqui no YouTube existe uma quantidade razoável de canais muito bem sucedidos. Vamos dizer assim, canais cujos inscritos ultrapassam assim 1 milhão, né? Sem citar nomes, né? Mas o que é incrível nesses canais, que apesar de eles serem bem sucedidos, né, eles de fato eles dão uma mancada, eles dão assim mancadas muito evidentes num sentido. Por exemplo, você conta ali com canais que são financeiramente muito bem preparados, né? São assim equipados, né, financeiramente, né? Os vídeos são produzidos com alta definição, você tem um estúdio, você tem um ambiente ali todo planejado para oferecer, né, um visual legal, atraente, divertido. Você tem muitos atores, né, diante da câmera, né, se expressando bem em todos os sentidos, tanto oralmente quanto fisicamente, né, corporalmente. Então, você tem pessoas que profissionalmente tem uma boa desenvoltura, de ter uma boa capacidade de se comunicar, vamos dizer assim. Mas, numa coisa eles falham, em geral falham quase todos, que é na escolha dos conteúdos, né? Eu acho engraçado que esses canais que tinham tanta chance de apresentar um conteúdo realmente, vamos dizer assim, de relevância para os seus espectadores, estão lá a discutir as trivialidades da vida, aquelas coisas mais patéticas, imbecis, que na boca de qualquer idiota como eu seria a coisa mais sem graça e mais sem interesse possível, né? No canal, nesses canais, esses conteúdos acabam se tornando divertidos, mas não porque esses conteúdos têm uma relevância ou porque eles sejam engraçados em si, porque essas pessoas com os seus talentos fazem a coisa se tornarem engraçadas. Mas isso não quer dizer que, por serem pessoas criativas e divertidas, profissionais no que fazem, elas realmente estão contribuindo com alguma coisa. Recentemente eu estava vendo um vídeo, não vou dizer qual que é o canal, em que a pessoinha lá está ali: vamos discutir política. Política tem que se discutir sim, né? Então ela faz todo um discurso ali, né? Que tudo que, vamos dizer assim, basicamente assim, é que todos os nossos atos, tudo aquilo que a gente faz, que a gente decide fazer, inclusive até a hora de a gente sentar no vaso e cagar, tudo envolve política, tudo tem uma política, tudo a política está por trás, vamos dizer, tudo tem uma intervenção do Estado, né? E, vamos dizer assim, fez uma oposição explícita ao Trump né, por meio de uma sutileza muito ingênua, fez uma grossa referência a Bolsonaro. Não estou aqui defendendo Bolsonaro ou Trump, estou só falando do conteúdo dessa conversa, né? Então a pessoa insistiu em que existem determinados grupos que são radicais, de direita, conservadores, né, que estão querendo mandar em tudo, né, que estão querendo decidir pelos outros. E que se as pessoas continuarem sem vontade de discutir política, elas vão continuar sempre sendo, de certa forma, reféns dessas pessoas. Vão estar sempre sob o comando dessas pessoas e nunca vão chegar a compreender o que é liberdade, o que é democracia em nosso país, né? Sendo que nós precisamos aprender isso. Uma coisa que é assim, você vê que se você escutar o senhor Zé da esquina falando isso aí, você vai pensar: não, esse cara é totalmente ignorante, né? Esse cara é burro, né? Ele pode até ter realmente uma vaga noção de que as coisas não caminham bem e de que a gente tem que, de fato, tem que haver uma contestação para a situação em que estamos, né? Mas a questão é a seguinte: antes de se contestar, se deve compreender a situação. Digerir no vazio causa úlcera. Então, antes de se discutir política, se deve o quê? Aprender política. Se deve estudar sobre política. Como eu já recomendei aqui, e qualquer pessoa mais inteligente que eu, menos inteligente que eu, saberia disso. Ou seja, recomendar a leitura de um Platão, de um Aristóteles, sei lá, um Leviatã de Thomas Hobbes, um Príncipe de Maquiavel, né, Espírito das Leis de Montesquieu,
né, um contrato social do Rousseau, você tem o governo representativo de Stuart Mill, você tem o Capital de Marx, né, você tem as obras de Gramsci, enfim, né, você tem Eric Voegelin, você tem isso para citar alguns, né, entre os de direita e esquerda e entre os mais elevados e os menos elevados, né, para citar alguns clássicos que são imprescindíveis para qualquer pessoa que pretenda querer abrir a boca em público para enunciar a frase vamos discutir política. Isso é o mínimo. Infelizmente isso acontece. Você vê, olha, eu não conheço nada a respeito de Donald Trump e nem conheço nada a respeito de Barack Obama. Não sei nada sobre esses dois presidentes dos Estados Unidos. Inclusive eu sei muito pouco a história dos Estados Unidos, né? Eu estou aprendendo as coisas ainda. Mas eu não sei nada. Mas uma coisa é fato, é que a mídia brasileira, aqui sobretudo nos canais abertos, da TV aberta, todos os jornais, no tempo em que o Barack Obama era presidente, todos os canais só transmitiam notícias favoráveis, né? Notícias que teciam elogios ao Barack Obama. E agora que o Trump está no poder, todas as notícias em todos os canais, a gente acompanha, todas são sempre difamatórias, todas estão sempre sistematicamente contra o Trump, né? Ao passo que no tempo do Barack Obama eram todas sistematicamente a favor. Tanto faz quem é bom, quem é ruim, quem é um vilão da história, né? Se o Obama é não um cidadão americano legítimo, ou se ele é realmente nascido em outro país, né? Se o Trump estuprou lá a putinha ou não estuprou, né? Se ele abusou da putinha lá ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe é assim, que tem uma sistematização de fake news gigante na nossa mídia, né? Então, quer dizer, o professor Olavo tem razão. Mas tem gente que vem aqui no YouTube e que ganha, vamos dizer, deve estar ganhando rios de dinheiro, vamos dizer, estão produzindo vídeos e mais vídeos, né, de alta categoria para abrir a boca para dizer que as pessoas devem discutir política, mas em nenhum momento eles estão dizendo para as pessoas estudarem política. Infelizmente conheço pessoas da minha família que pensam assim. Pessoas da minha família que chegam para mim e querem falar sobre PT, sobre Bolsonaro, né, sobre a história da ditadura, né, sobre a situação atual da política no Brasil, sobre para onde que nós vamos nos encaminhar, assim. Eles querem falar tudo e ainda dizem para mim, eu sou mais politizado que você. Infelizmente, pessoas da minha família disseram isso, sou mais politizado que você. Aí eu perguntei para essas pessoas, para cada uma delas, o que é política? Nenhuma soube me responder. Elas não sabem nem o vocábulo, o que significa o vocábulo, se ele é um termo latino, se ele é um termo grego, se ele é a junção de dois vocábulos, ou se ele é um vocábulo só, qual é a raiz disso. Quer dizer, você tem só o vocábulo política, para chegar a esse vocábulo, você deu um trabalho desgraçado. Para qualquer pessoa que estude, leia pelo menos a origem da linguagem, de Eugene Rosenstock, vai saber disso. O trabalho que se tem para se chegar até os nomes que são universais aí, e que ao longo do tempo foram sendo preenchidos por muitos mais significados, né? Muitas vezes esvaziados e muitas vezes repreenchidos com outros significados. Só o termo, só a história de cada um dos termos, entre os termos mais universais que existem aí, já é um trabalho desgraçado, mas as pessoas querem abrir a boca para falar de PT, para defender PT, ou ser contra o PT, para falar mal de Bolsonaro, ou ser a favor de Bolsonaro, mas não sabem o que estão falando. Elas querem discutir política. Mas qual o conteúdo que elas têm para discutir política? Nenhum. Elas estão ouvindo rádio, estão assistindo a TV, ou estão assistindo essas porcarias desses canais do YouTube, né, que na hora de discutir, né, como a fulanazinha lá falou, vamos discutir política, tem que discutir política, né? Ela só esquece de deixar bem claro em que sentido ela está usando a palavra discutir. Discutir no sentido de examinar ou discutir no sentido de opor resistência. O que eu vi no vídeo lá é uma oposição. Estava opondo uma resistência a determinados tipos de candidatos ou de grupos de pessoas que supostamente são radicais, são contra os direitos humanos, né? Quer dizer, é isso que acontece aqui. É esse o tipo de mentalidade que está aí, né? Você está
vamos dizer, você está se incentivando as pessoas a ser contra ou a favor de alguma coisa. Você está, vamos dizer, você está se promovendo torcidas por meio de um videozinho divertido, engraçado, em que a pessoa ali fazendo uma espécie de stand-up, né, está querendo, vamos dizer, supostamente discutir a coisa seriamente, né, e ainda vem com a afirmação de que tudo na sua vida é política. Olha, minha filha, a pessoa que decide estudar política, precisa assim, sentar a bunda na cadeira, abrir um livro sobre, por exemplo, uma política de Aristóteles e estudar, saber o que é, ela não está sendo influenciada por política alguma no mundo. Ela está simplesmente sendo motivada por uma coisa que é muito natural do ser humano, que é o desejo de aprender alguma coisa. Essa pessoa pode estar sob o teto da sua casa, pode estar na biblioteca, pode estar no quintal. Ela não vai precisar de mais nada a não ser um pouco de luz e um livro. É claro, porque a luz do sol, né, é promovida pela política, é isso. Mas essa pessoa só se esquece de dizer uma outra coisa, que junto com a política existe um outro departamento da sociedade, né, que ajuda a estruturar a sociedade, sem o qual nem a política vai para frente, que se chama capitalismo. Né? Ou a política simplesmente criou o capitalismo. Ou a política não precisa de nenhum empresário, nenhum empreendedor, uma pessoa com talento administrativo para que vamos dizer assim, se estabeleçam comércios ou empresas que vamos dizer, produzir emprego, vão gerar empregos, vão gerar dinheiro e vão gerar produtos. Ou será que o capitalismo está fora disso? Não existe nenhuma motivação, só existem motivações políticas, não existem motivações capitalistas ou motivações consumistas. É isso. Então quer dizer assim, tudo é política para essas pessoas. A pessoa não sabe definir o que é política, mas tudo que a gente faz é política. Provavelmente a luz do sol que está incidindo aqui pela janela e batendo na minha cara, é a política também que está promovendo essa luz do sol. É óbvio que a intervenção do Estado, né, na vida das pessoas, ele é intenso, e isso desde que o mundo é mundo. Agora, desde que o mundo é mundo, também a atividade que visa a produzir coisas, ou seja, a atividade que é no sentido de se gerar uma produção, de se gerar uma renda, ela também faz parte, ela caminha junto. Só que a pessoinha esqueceu de citar isso, né? E que uma pessoa que decida aprender alguma coisa na sua vida, ela não precisa estar influenciada por política alguma, a não ser pela sua própria motivação de aprender. E esse aprendizado pode se dar em quaisquer situações. Pessoas no campo de concentração se dedicaram a aprender coisas. Né? Que eu saiba, a política dos campos de concentração era justamente a de tentar o quê? De tentar rebaixar o espírito das pessoas, de degradá-las ao máximo possível, para que elas não pensassem, para que elas se tornassem, vamos dizer assim, robozinhos decadentes, né? Que assim que não fossem mais capazes de produzir nada, seriam descartados. Mas não, né? Que essa era a política, essa é uma política. A política do campo de concentração era essa. Era de tentar, vamos dizer assim, impor um trabalho pesado a seres humanos, a um grupo de seres humanos, né? Uma etnia, né? Alimentando-os pouco, né? E, vamos dizer assim, sobrecarregando os seus ombros com um trabalho excessivo, a ponto de que eles não fossem mais capazes de pensar, mas apenas de agir como serezinhos programados e, no fim das contas, serem descartados por já não conseguirem fazer mais nada. Não, mas ali dentro ainda foram pessoas que foram capazes de aprender coisas, de meditar sobre assuntos importantes e salvarem as suas vidas. Veja só, não dependeu de política nenhuma. Ao contrário, foi justamente porque elas prescindiram daquela política do campo de concentração que elas foram capazes de sobreviver, capazes de elevar a sua alma, o seu espírito, né, a inteligir, a visualizar coisas para além daquilo ali, né? Só que esses videozinhos, esses canais que estão assim crescendo a cada dia, monetizando, ganhando fama, né, ganhando seguidores, né, às vezes se tornando populares, cheio de pessoas talentosas e engraçadas,
né, para promover tudo aquilo e não são capazes de falar nada que preste. Ficam super populares, são super engraçados, profissionais, atores excelentes, mas estão sempre digerindo no vazio, porque não tem, de fato, fora aquela casca, né, que apresenta um belo atrativo, você não tem nada, você tem só um vazio sendo digerido.